Bom dia, lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Estamos começando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto muito poderoso, um dos melhores assuntos que eu gosto de trabalhar. Deus é poderoso no tempo de espera. Deus é poderoso no tempo de espera. E eu quero que você carregue isso no seu coração, porque essa mensagem vai mudar a tua semana. Essa mensagem vai mudar a forma que você enxerga o seu tempo de espera. Você sabe que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de compartilhar aqui, então fica comigo até o final. Eu tenho certeza que esse devocional hoje vai te abençoar, vai carregar revelações na sua vida e te farão fundamentar-se na palavra do Senhor e viver tudo aquilo que Ele tem para você, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, você que já faz parte dessa família, está com a gente há mais de 2 anos, 1 ano, você que está com a gente há pouco tempo, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você que é membro do canal, muito obrigado. Você que é um abençoador desse projeto, eu oro para que Deus multiplique 100 por 1 sobre sua vida, porque através da graça de Deus e da sua generosidade, nós estamos chegando e abençoando cada vez mais lugares e alcançando cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação, que Deus possa multiplicar os teus celeiros em nome de Jesus. Muito bom, queridos, eu quero compartilhar com você essa palavra e aproveita, compartilha com alguém que o Senhor tem colocado ao teu coração. Uma pessoa, compartilha com essa pessoa que você está pensando nesse momento. Compartilha com ela. Certamente o Senhor falará através dessa palavra. E sem mais delongas, quero compartilhar com você aquilo que o Senhor está falando ao meu coração e certamente será grandioso. Amém? Então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor, me dá ali 10, 15 minutos da tua atenção e certamente o Senhor falará com você. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um encontro. Nós agradecemos, Senhor, a sua participação em nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos te entregar o nosso louvor, te entregar a nossa maior entrega. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar diante do teu altar, Pai, quem nós somos, para que o Senhor possa nos tornar quem o Senhor deseja que sejamos. Abençoa essa semana, uma semana mais que abençoada está por vir, uma semana repleta de milagres, uma semana repleta de bênçãos, uma semana repleta da tua intervenção. Eu oro em nome de Jesus que nós possamos enxergar os milagres, que nós possamos desfrutar das tuas promessas. Eu abençoo a vida de cada um que está nos assistindo nessa manhã, onde quer que eles estejam. Seja no carro, seja no trabalho, seja voltando do trabalho, indo para a faculdade, não importa o que eles estejam fazendo. Que o Senhor possa os abençoar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Lucas no capítulo 1. Lucas no capítulo 1 nos conta uma história bastante conhecida. E eu quero retirar alguns princípios fundamentais para o nosso devocional de hoje, que você saia daqui cheio do Espírito Santo, com convicção de quem você é no Senhor, com certeza de quem o Senhor é na sua vida e acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Lucas no capítulo 1, a partir do verso 5, diz o seguinte: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus e foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Escute isso, anote isso. A sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Até aqui é suficiente, até porque a palavra, às vezes, num versículo só, é possível trazer uma pregação inteira de horas. Mas a primeira coisa que me salta aos olhos quando eu observo esse texto é: Zacarias
não é reconhecido pela sua habilidade. Zacarias é reconhecido pela sua constância. Ele fala, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E é interessante que ele diz, ambos eram justos aos olhos de Deus. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus não vai te reconhecer pelo quanto você é bom em alguma coisa, Deus te reconhece pelo quanto você é fiel. E aqui eu já vou compartilhando com você esse nosso primeiro ponto. O improvável de Deus se estabelece diante da nossa fidelidade. O improvável do Senhor, ele começa não apenas com os bons, mas ele começa com os fiéis. A maior obra que o Senhor fará não será com os bons, será com os fiéis. Irmão, uma coisa é alguém que é fiel durante um dia, uma semana. Outra coisa é alguém que é fiel durante 10 anos, durante 20 anos. Eu compartilho isso no meu testemunho de vida, não é? Tenho 35 anos, cresci na igreja, nunca me desviei dos caminhos do Senhor e permaneço até então. Não tenho grandes testemunhos para contar. Meu testemunho não é de ter voltado, meu testemunho é de nunca ter ido. E é interessante porque nós, muitas vezes, subestimamos o poder da consistência. Nós subestimamos o poder da constância. Nós subestimamos o poder de continuar durante muito tempo. Querido, uma coisa é você ver um casal 6 meses jurando amores um ao outro. Eu te amo, você é a minha vida. Não, irmão, larga isso de mão. Vai pra lá. Eu quero ver aquele velhinho, irmão. Sabe, aquele que tem dificuldade pra andar, tá chegando no restaurante, passa 3 dias pra poder chegar na mesa, e aí ele senta, olha pra esposa dele, que também demorou outra eternidade pra poder chegar na mesa, comemorando 60 anos de casados, com o mesmo homem, com a mesma mulher. Isso me chama a atenção, porque uma coisa é você namorar 6 meses, outra coisa é você estar casado por 60 anos, 40, 30. Eu tenho 10 anos de relacionamento, acho pouco. É pouco, irmão. Às vezes você vive 80. O que eu quero compartilhar com você aqui é para que você aprenda a observar as coisas da ótica de Deus. O que muitas vezes para nós aparenta ser algo bom, para Deus não vale nada. Às vezes a gente acha que, poxa, eu cantei muito bem, eu preguei muito bem, eu servi muito bem, eu fiz algo muito bem, mas, irmão, Deus não olha para o que você faz bem naquele momento. Deus olha para o que você faz bem na sua vida inteira. O que Deus está buscando de você não é um tempo de fidelidade, é uma vida de fidelidade. Então perceba, Zacarias e Isabel são pessoas constantes. Pessoas que seguiam as leis do Senhor e por ele eram vistos como justos. Porque a justiça de Deus, irmão, não se manifesta naqueles que são bons, se manifesta naqueles que são fiéis. Não subestime uma pessoa porque ela não tem talento. Não estime demais uma pessoa porque ela tem muitos talentos. Aprenda. Maior do que qualquer talento é a fidelidade e a constância. Tem gente às vezes que é muito bom em alguma coisa, mas são os mais problemáticos de onde você está. Talvez a pessoa é ótima, ela é ótima em vendas, ela é ótima em atendimento, mas ela é péssima em relacionamento, é inconstante em tudo aquilo que faz. Sabe aquela pessoa com grande potencial e depois você percebe que, no fim das contas, aquele potencial jamais vai se tornar potência por causa da inconstância daquela pessoa? Você olha muitas vezes para alguém que não tem talento nenhum, mas ele é constante, ele é fiel, ele permanece, ele não titubeia no meio do caminho, ele continua constante naquilo que lhe foi proposto. É assim que Deus espera que nós possamos viver, fiéis e constantes. O milagre acontece pela sua fidelidade, não por quanto você é habilidoso. Deus não premia quem impressiona, ele honra quem permanece. O prêmio não é sobre aqueles que estão impressionando Deus, o prêmio é para aqueles que terminam a boa obra. Você não é chamado de servo bom e fiel no meio ou no começo do caminho. Você é chamado de servo bom e fiel quando você termina a sua boa obra. Quando você termina a sua missão, quando você termina aquilo que lhe foi proposto fazer, aí você é visto como servo bom. Certa vez Jesus estava
em uma situação e foi questionado: bom mestre. O chamaram de bom mestre. E naquele momento ele diz: por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está nos céus. O que ele está dizendo? Ele não é bom? Não, Jesus era bom. Em sua essência, Jesus sempre foi bom e sempre será. Mas aqui Jesus não estava se referindo a ser bom em essência, mas a ser bom em concluir a obra que lhe havia sido proposta. Jesus refere-se a Deus como alguém que é bom, porque foi Deus que terminou todas as coisas no momento em que iniciou cada uma delas. O Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. Está na palavra. O Cordeiro já havia sido entregue. Jesus, desde o início dos tempos, já foi determinado como o sacrifício que nós precisávamos. Jesus não havia terminado a obra que veio fazer. Então, quando ele diz bom é o Pai que está nos céus, ele não está dizendo que ele é em essência alguém mau. Ele está dizendo que bom realmente é aquele que termina. Termine tudo aquilo que você começa. Seja constante, porque Deus visita os fiéis e consistentes. Deus não visita os infiéis e procrastinadores. Aprende isso. Deus não chama alguém para começar uma obra e largá-la no meio do caminho. Deus chama alguém para concluir a obra. E veja, eles tinham idade avançada. A palavra fala, eles tinham idade avançada. E mesmo assim, eram constantes. Constância, irmão. A constância vai abrir espaço para Deus realizar um milagre na tua vida. A constância te faz valorizar os dias comuns. A constância te faz ver os dias comuns como oportunidades para Deus fazer o impossível. A constância dos dias comuns te fará ver os milagres improváveis na simplicidade da vida. Deus não escolhe apenas quem parece mais pronto do que o outro. Deus vai escolher aqueles que realmente são mais fiéis. Querido, seja fiel. O caráter de Deus é o caráter de fidelidade. Seja fiel com a sua casa, seja fiel com a sua palavra, seja fiel com o seu compromisso. Aprenda a dizer não para o que você sabe e tem certeza que não será capaz de entregar completamente. Tem gente que entrega as coisas pela metade porque não consegue dizer não. E aí se compromete com algo que ele com certeza não conseguirá entregar. Tem gente que se compromete com algo que ele sabe que ele não vai conseguir entregar. Mas ele diz que, não, sim, vou fazer, porque ele não consegue dizer não. Então a constância faz parte daqueles que começam a obra e terminam com excelência. Irmão, Deus não está preocupado se você está fazendo bem, se você está indo bem. Deus está preocupado se você está indo constante. Seja constante. Tudo aquilo que o Senhor fará na sua vida será debaixo de constância. Constância. Agora escreve assim no chat: eu me comprometo em ser constante. Eu me comprometo em ser constante. Agora perceba, continuando a história, olha o tanto que essa história é profunda. O improvável de Deus acontece nos dias comuns. Nós falamos de um homem constante, visto como justo aos olhos do Senhor. E talvez ele tenha saído de casa com mais um dia. Mais um dia, vamos lá. Vamos para o templo, tenho mais uma tarefa para fazer. Talvez ele tenha feito aquilo milhares de vezes. Mas aquele era um dia que Deus havia marcado na agenda para encontrá-lo e responder a sua oração. A palavra não vai falar que Deus respondeu às suas orações, porque certamente na vida inteira ele deve ter feito várias. Mas ele diz: o Senhor respondeu a sua oração. E aqui eu trago um paralelo. Deus te vê como justo, mas a situação que você vive é uma situação de infertilidade. Deus te vê como alguém constante, mas a situação que você vive é uma situação complicada. Naquela época, eles atrelavam muito a infertilidade a um pecado oculto, a alguma forma de castigo de Deus. E talvez Zacarias tenha ouvido muitas coisas, burburinhos no corredor.
Ah, o que foi que Isabel fez para Deus amaldiçoá-la? O que será que Zacarias fez que ele não é capaz de gerar um filho? O que esse casal fez? Será que eles têm alguma coisa errada? Aqui você aprende, irmão, que se você for viver por burburinhos, por fofocas, por falas de pessoas, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque às vezes a opinião de Deus é completamente oposta à opinião das pessoas sobre você. Às vezes aquilo que Deus está falando sobre você não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Às vezes o que Deus fala ao teu respeito não tem nada a ver com aquilo que as pessoas dizem sobre você. Mas então você consegue ser resiliente? Porque tem gente que só consegue ver o milagre depois de viver de forma resiliente, constante. Entendendo que você não pode controlar a opinião dos outros, mas você pode controlar aquilo que a opinião dos outros faz a você. Entendeu isso? Para os constantes e fiéis, Deus visita nos dias comuns. Davi, num dia comum, vai ali entregar uma marmita para os teus irmãos e me traz informação sobre eles. Tá bom, pai, vou lá. Alguma coisa de extraordinário aconteceu no início do dia? Não. O dia estava diferente? Não. Talvez a atividade mudou, porque ele pastoreava ovelhas e agora estava fazendo um trabalho de entregador. Mas o dia era comum. Era um dia simples. E a gente subestima como Deus é capaz de agir nos dias simples. Eu quero abençoar você e te entregar uma palavra nessa manhã. Não subestime os dias comuns. Porque talvez é na simplicidade dos dias comuns que Deus vai te entregar um milagre que você tanto espera. Talvez é na simplicidade dos dias comuns que Deus vai te visitar e responder a oração que há tantos anos você tem feito. Na simplicidade dos dias comuns, Deus visita os fiéis. Na simplicidade dos dias comuns, Deus visita os constantes. Na simplicidade dos dias comuns, Deus visita aqueles que são verdadeiros, justos. Não espere grandes acontecimentos como que isso fosse prova do poder de Deus. Não, irmão. O impossível de Deus às vezes acontece no silêncio do cotidiano sem você perceber. Zacarias esteve num lugar de ter a sua oração ouvida. E eu corro para o final desse devocional te ensinando algo muito poderoso. Às vezes a tua situação não parece com aquilo que Deus está planejando para você, com aquilo que Deus te prometeu. Tanto tempo Isabel passou estéril. Quantas expectativas foram frustradas. Quantas orações foram feitas em lágrimas. Quanto tempo será que eles não oraram ao Senhor? A ponto de chegarem e dizer, não, Deus é bom. Vamos continuar servindo a Ele porque Deus é bom. Vamos continuar adorando a Ele porque Deus é bom. Quanto tempo você consegue permanecer fiel quando aquilo que você ora ao Senhor não é respondido da forma que você gostaria? Quanto tempo você consegue manter-se fiel a Deus mesmo que Deus não responda às tuas orações? Quanto tempo? Esse casal permaneceu por décadas. Não apenas um dia. Não se espante com pessoas que são fiéis 1 mês, 2 meses, 6 meses. Irmão, olhe para aqueles que são fiéis por décadas. Olhe para aqueles que são fiéis diante de tantas circunstâncias. Afinal de contas, a fidelidade verdadeira, ela é medida no tempo e não na quantidade de atitudes. Aprenda, a fidelidade de Deus é medida no tempo. No tempo. Quanto tempo você consegue permanecer fiel? Até que o Senhor apareça no teu dia comum e diga, você terá um filho. Ah, Senhor, por que o Senhor não respondeu a minha oração anteriormente? Por que o Senhor não ouviu a minha oração quando eu pedi há 30 anos atrás? Por que o Senhor não mandou esse anjo mais cedo? Por que o Senhor não me falou sobre esse milagre
Enquanto eu chorava, enquanto eu clamava, por que o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor permaneceu em silêncio até hoje? Por que, Senhor? Ô Isabel, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca tive um filho comum para te dar. Então a tua espera também não tinha que ser comum. Eu nunca tive uma entrega comum para você. Então a tua resiliência, a tua paciência, a tua constante não podiam ser comuns também. O que eu tinha para você não era ordinário, era extraordinário. Então tudo o que você fizesse também precisaria apontar para algo extraordinário. Ah, Isabel, eu tenho um plano. Eu tenho um plano, mas eu preciso que você confie em quem eu sou. Isabel, eu não tenho apenas um filho para te dar, eu tenho o último profeta, o maior dos nascidos de mulher, o último profeta debaixo da lei, o último e o maior dos nascidos de mulher virá do teu ventre, nascerá da tua espera, virá das tuas lágrimas, do teu ventre, que há tanto tempo está morto, mas que também será a resposta da tua adoração, resposta do teu clamor, da tua constância, da tua entrega, da tua fidelidade. Eu não vou te entregar um filho comum. Eu vou te entregar João Batista. Ai, irmão. Você não tá entendendo. Você acha que Deus ignora o teu tempo de espera, né? Tu acha que Deus ignora as lágrimas das tuas orações, né? Tu acha que Deus ignora. Tu acha que Deus não leva em consideração. Ô Isabel, continua adorando, Isabel. Continua clamando, Isabel. Continua levantando um incenso de adoração, porque talvez você ache que essa adoração é mais uma adoração, mas é o dia em que Deus escolheu para te visitar e te entregar o teu milagre. A tua oração foi ouvida. E essa é a palavra que eu quero te entregar nessa manhã para começar a tua semana. Seja fiel, irmão. Não subestime o tempo de espera, porque às vezes o que Deus tem para você não é comum. A tua espera não tem que ser comum. Às vezes o que Deus tem para você não é ordinário e as tuas atitudes precisam apontar para o extraordinário. Ah, Isabel, se tu soubesse aquilo que te espera, você teria sido resiliente como você foi, você teria sido mais intensa ainda. Deus escolheu Isabel para trazer o maior dos nascidos de mulher, como fala a palavra, aquele que prepararia o caminho para o Salvador. Não é qualquer um que eu vou te dar, Isabel. Você foi fiel por tanto tempo. Você clamou por tanto tempo. Você orou por tanto tempo e mesmo eu não respondendo nada, mesmo eu não falando nada, mesmo eu não te prometendo nada, você continuou comigo. A espera de Isabel e Zacarias falam sobre o coração deles e não sobre o interesse deles. Eles queriam ter um filho? Provavelmente. Mas o coração deles apontava para Deus. Fidelidade com Deus. E eu te pergunto, como você viveria hoje? Como você viveria hoje se Deus não respondesse às suas orações? Se você soubesse que Deus não te daria aquilo que você está pedindo, você continuaria com Deus? Não quero que você responda no chat. Quero que você responda para si. Porque se você permanece com Deus, na expectativa de receber algo dele, teu coração não está nele, teu coração está nas coisas que você quer. Você está entendendo isso, sim ou não? Isabel é uma mulher que diante de tudo aquilo que ela passou e esperou, Zacarias é um homem que diante de todas as frustrações permaneceu-se constante. E eles viveram o extraordinário na casa deles. Irmão, tu quer viver o extraordinário na tua família? Quer viver o extraordinário na tua vida? Aprenda a ser fiel e constante. Termine aquilo que você começa. Seja fiel naquilo que Deus te pede. Seja fiel na sua entrega. Não barganhe com Deus, não procure barganhar com o Senhor. Porque Deus não barganha com ninguém não, irmão. Deixa Deus fazer na sua vida. No tempo devido. Você está
comigo, sim ou não? Eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, mais um momento na tua presença, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um que nos acompanhou até o final. Muito obrigado. Que o Senhor possa direcioná-los, abençoá-los, transformá-los, edificá-los. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor toque na vida de cada um nessa manhã, que eles entendam que o tempo de espera é o tempo que o Senhor está sendo poderoso. O tempo de espera é o tempo que o Senhor está transformando, edificando, estabelecendo. E no tempo perfeito, na hora perfeita, da forma adequada, o Senhor fará o que precisa ser feito. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada um. Eu agradeço pela casa, eu agradeço pelo trabalho. Eu agradeço pela vida, eu agradeço, Pai, porque sei que o Senhor jamais abandona os teus filhos, jamais ignora um clamor, jamais ignora a nossa oração. Cuida dos teus filhos nessa manhã, guarda a semana deles, protege eles de todo mal e amadurece eles na tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Queridos, glória a Deus pela vida de vocês, pela casa de vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado diretamente ao teu coração e deixo aqui um convite. Essa é a última semana que você tem para fazer parte da nossa comunidade exclusiva sobre propósito, sobre crescimento, sobre amadurecimento na palavra de Deus. A comunidade Propósito de Impacto está no seu último ano. E essa é a última estação para você se inscrever e aproveitar conosco esse ano. Querido, se você se comprometer a deixar de comer um sanduíche por mês, você consegue estar conosco. Se você se comprometer a deixar de investir tanto na tua barriga e começar a investir no teu espiritual, é possível que você esteja conosco, crescendo. 3 encontros semanais, participando dos encontros de oração, sendo esticado para falar da palavra do Senhor e aprendendo dele mais e mais. Aproveita essa oportunidade, não deixa para depois, não crie desculpas, não crie motivos que te façam desistir, porque às vezes Deus te dá oportunidades para que você possa avançar e você não tem reconhecido essas oportunidades. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica, participa, vai valer a pena. Ao final do ano você verá, eu não sou mais a mesma pessoa. Deus te abençoe. Antes de sair, não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês que são abençoadores, generosos com esse ministério. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.